Vamos falar sobre a cerimônia do Oscar que aconteceu neste domingo, porque durante a transmissão ao vivo da premiação, o ator Will Smith e o comediante Chris Rock protagonizaram a cena mais comentada do evento. Chris fez uma piada envolvendo a esposa do ator e, inesperadamente, Will foi até o palco e desferiu um tapa no comediante. Após o ocorrido, Chris continuou sua apresentação e reforçou que se tratava de uma piada. Em seguida, Will Smith foi anunciado como vencedor da categoria de melhor ator e, em seu discurso, falou de amor e pediu desculpas aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Augusto. Não pediu desculpas ao agressor da mulher dele. Não foi uma piada, né? Ela tem um problema de perda de cabelo, até onde eu estou sabendo. Tem um problema de perda de cabelo provocado por uma doença que não é uma doença simples, não. Ele faz, o apresentador faz uma brincadeira com isso, de extremo mau gosto, e se percebe, a gente percebe no vídeo, que enquanto o Will está rindo amarelo ali, porque, como ele disse no discurso, você é obrigado a sorrir o tempo todo, né, na cerimônia de entrega do Oscar, a mulher dele está absolutamente perplexa com aquilo e não está entendendo nada. Como é que fazem uma brincadeira daquelas e muito, mas cruel. Certamente o Will, que estava um pouco à frente, depois ele se volta, isso não aparece. Ele deve ter se voltado para a mulher e viu como é que estava a aparência dela e muito corretamente percebeu que tinha passado do limite. E quando se passa do limite, as pessoas fazem o que, por exemplo, eu fiz com o Glenn Greenwald. É isso. Ana. Olha, Aros, diante da cena, né, hoje se discutiu muito aqui nos Estados Unidos quem estava certo, quem estava errado, se foi o que bateu, se foi o que apanhou. E eu achei interessante porque um lado dizendo, o lado que até a nata de Hollywood faz parte, né, das mulheres empoderadas, não precisamos de homem, a masculinidade tóxica, de repente esse lado sumiu e veio um Will Smith dos anos 40, dos filmes antigos, defendendo a honra da mulher. De outro lado, veio a turma dizendo, mas ela não precisava de defesa. E de outro lado, a turma dizendo, é violência, não pode fazer isso. E, sinceramente, eu acho que foi pura encenação. Eu acho que foi tudo parte de uma grande encenação. Os números da audiência do Oscar, eles têm despencado de uma maneira assim vertiginosa nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Ninguém assiste, está aí o gráfico, né, na tela para a gente ver. Ninguém dá atenção mais para Hollywood. Hollywood se tornou uma bolha irrelevante, totalmente desconectada da realidade do americano. Então, eu acho que diante desses números pífios aí, números históricos, a cada ano piora. Hoje, depois do que aconteceu, o mundo está falando exatamente sobre a cerimônia do Oscar. Eu posso estar errada, Aros, mas eu acho que foi encenação. A própria linguagem corporal ali do Chris Rock, quando ele apanha, ele continua com os braços para trás, ele não demonstra nenhuma reação. Agora, é interessante que dentro desse contexto todo, só para colocar um pouco mais aí de pimenta nesse debate, mostrar um pouco da hipocrisia de Hollywood, nós estamos falando de um evento que envolveu 3 pessoas negras, 2 homens, uma mulher, ricos, bonitos, milionários, que demonstram vasta influência em Hollywood e, no entanto, o discurso ainda é de racismo endêmico, sistêmico na cultura americana. Deixa eu ouvir o cinéfilo José Maria Trindade. 2 minutos para você, Zé. Eu achei muito interessante o conselho que ele ouviu e que é uma realidade, né? Quanto mais alto, o momento mais alto que você está, mais a tentação, né? Aqui no Brasil a gente fala o capeta tenta. E é realmente assim.
ele, o comediante, tocou ali num ponto muito sensível, né? Ele, o Smith, vem sofrendo tipo de piadas e de críticas o tempo inteiro. Ali cria uma ferida. Encostou, dói muito. E olha, Aros, quando eu saí de Medina, que eu cheguei em Belo Horizonte para fazer faculdade, meu pai me deu um conselho que eu guardo até hoje. Zé Maria, nunca respeite quem não te respeita. Uma resposta merecida. Pius, 1 minuto e meio para você também sobre esse assunto. Hollywood é a meca do cinema, né? É um lugar de referência de arte, merece esse respeito, mas, infelizmente, de acordo com esse assunto que nós estamos trazendo aqui ao longo do programa, esse ativo da demagogia virou uma praga. Então, essa Hollywood hoje, né, ou pelo menos os mais falantes, são aqueles que esqueceram o Tibete. Eles apareciam como defensores do Tibete, eu até acreditava, que são libertários, né, contra a opressão chinesa. Mas aí, de repente, eles esqueceram o Tibete e falam bem da China. E vem dinheiro da China, do capitalismo pirata? Vem. Vem dinheiro da China, do capitalismo pirata chinês, para o cinema? Vem. Poxa, mas aí não dá. E aí dizem que essa edição teve aí apoio, patrocínio de Big Pharma, né? Então, aí fica complicado. E essa cena, eu não sei o que ela denota, mas a simbologia aí do nível que se chegou de demagogia, daqueles, né, que querem, acham que podem usar a arte, alguns eventualmente talentosos, como uma forma de poder, se dizendo aí conscientes, mentira, aí a máscara cai. Porque se você vira, né, a sua coerência segue a Mamãe Pharma e a Mamãe China, aí você não tem convicção alguma.